Olá, boas-vindas ao nosso podcast Saúde Coletiva Fala. Será discutido, nesse episódio especial, o tema sobre violências e gênero, com foco na vigilância das violências e na violência contra a mulher. Serão abordados os impactos da violência na saúde mental feminina e a importância da vigilância desses casos no Espírito Santo, além de como a saúde coletiva pode atuar na prevenção e apoio às vítimas. Contamos com a presença das convidadas Edileuza Gomes e Joana Almeida para conversarmos como a vigilância dos casos de violência e de gênero tem sido uma ferramenta fundamental para identificar, monitorar e atuar previamente em situações que envolvam as vítimas e ofertar o acolhimento essencial no âmbito da saúde. Olá, estamos aqui hoje para gravar o primeiro episódio do podcast da Saúde Coletiva e hoje a gente vai entrevistar a Edileuza Gomes Ferreira Cupertino, que é referência estadual de causas externas, acidentes e violência. Com prazer que estamos aqui hoje com você, Edileuza. Falar um pouquinho dela. A Edileuza é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo em 2001, possui especialização em Violência contra a Criança e Adolescente pela Universidade de São Paulo e em Saúde do Trabalhador pela Escola de Medicina Santa Casa de Misericórdia de Vitória, ambas concluídas em 2007. Desde 2013, ela atua na Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, integrando a equipe de vigilância epidemiológica, onde desempenha um papel fundamental na implementação de políticas para a redução de morbimortalidade por acidentes e violência. Atua também assessorando a gestão na implementação da atenção integral às vítimas de violência e na rede de notificação desses casos. É também mestranda em Saúde Coletiva pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Espírito Santo. Desde já agradecemos pela sua participação e estamos aqui ansiosas para ouvi-la um pouco mais sobre sua trajetória. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando para vocês. Falar de violência é muito importante, quanto mais pessoas souberem, né, mais eficaz a gente se torna. Na verdade, eu quero acrescentar que eu também sou membro do LAVISA, né, um importante laboratório de estudo e pesquisa em violência, saúde e acidentes desenvolvido pela Universidade Federal do Espírito Santo. Mas na verdade eu trabalho com violência desde 2004. A política nasceu em 2001 e em 2004 ela chegou aqui no estado do Espírito Santo e desde então a gente está envolvida. Com o estado, diretamente no estado, realmente em 2013, mas antes eu já trabalhava lá pelos municípios por onde eu estava, ok? Então tá. Muito bom. Então vamos lá. Para começar, a gente gostaria de saber um pouco como que funciona a vigilância do agravo da violência interpessoal e autoprovocada. O que é notificável hoje? Como funciona? Isso. A vigilância de violência, ela tem uma similaridade com a vigilância das doenças em geral. Todo profissional que atende, percebe sinais e sintomas, ele faz a notificação. A diferença que tem é que no atendimento à vítima de violência, ela é diferente em relação às doenças. Nós não temos um protocolo, um medicamento, uma vacina, né, que a gente possa pôr um antibiótico contra a violência. Não tem. Então, nós trabalhamos a partir das inter-relações, das intersetorialidade com os setores, em consequência em relação às consequências que ocorrem na violência. Se chega uma pessoa ferida, está sangrando, está quebrado, né? Algumas coisas a gente vai direcionando esses atendimentos a partir disso. E outra coisa que difere é que os agravos de doenças são notificados apenas pelos profissionais da saúde. Na violência, não. Aqui no estado do Espírito Santo, sobretudo, nós temos a obrigatoriedade de notificação pelo profissional da saúde, das instituições de ensino, da assistência social e, inclusive, Conselho Tutelar, por causa da Lei 11.147 de 2020, que nós colocamos isso. É notificado todos os casos de violência contra a mulher, criança, adolescente, população indígena, população LGBT e os casos específicos de violência, lesão autoprovocada, violência sexual, violência física, tortura, trabalho infantil, trabalho escravo, acho que é isso. E também intervenções legais, tortura, negligência de toda e qualquer população, em qualquer faixa etária, tá certo? Esses casos, a partir dos sinais e sintomas confirmados ou suspeitos, eles são notificados para vigilância. Uma vez que entra no sistema, nos serviços, isso vem alimentar um banco de dados no município, na regional de saúde e no estado. E aqui no estado do Espírito Santo a gente usa o ESUS,
ele traz a informação em tempo real. À medida que é feita a notificação, essa informação já chega, diferente de outros estados em que a ficha é feita no papel, leva até a vigilância e a vigilância é que notifica no sistema. Então leva um tempo aí da informação chegar até ser analisada. Dá para perceber quão complexo é, né, trabalhar com a violência, diferente das outras doenças, porque é muito mais amplo, né? E até pensando nisso que você falou, aqui no estado, então, não é notificado apenas para a saúde, né? A educação e a ciência social também notificam. E vocês percebem resistência desses profissionais na hora de notificar, de treinar essas pessoas, ou eles abraçaram essa ideia junto com o pessoal da saúde? Alguns serviços que já atendem violência, como o CREAS, por exemplo, o CANVIVE, eles não tiveram tanta resistência porque eles percebem que é necessário também a inter-relação. Tem muitas pessoas que eles atendem e dependem de um atendimento em saúde, de um atendimento psicológico, né? Às vezes até ferimentos que eles precisam levar. Então, para eles foram fáceis porque a função da notificação de violência ela é primariamente para a entrada da pessoa numa linha de cuidados em saúde, seja ela qual for. A legislação fala de atendimento integral, desde o tratamento de dente, de queimadura, né, de cirurgia plástica, o que for necessário, o SUS vai atender. Então, assim, a gente não tem um médico para violência. A partir daquela gravidade que vai chegando, a gente vai direcionando dentro. Então, em princípio, todos os profissionais da saúde têm que atender. E os parceiros, a gente vai sensibilizando. Na educação, nós tivemos uma aceitação muito fácil. Sobretudo depois da pandemia, as escolas começaram a perceber que as crianças estavam apresentando maior grau de violência, né, de sofrimentos em função de maus tratos, etc. E aí eles mesmos sentiram necessidade de vir dialogar com a saúde. Então foi muito mais fácil trabalhar com a educação. E a gente percebe que no banco de dados, todo período letivo a gente tem um aumento de notificação. No período de férias escolares há uma queda na coleta de dados, e aí a gente percebe que sim, a educação tem feito um trabalho bem bacana, bem próximo da gente. Agora, as assistentes sociais a gente ainda tem que trabalhar um pouco mais, entendendo também que a legislação não fala só a assistência social institucionalizada pelos CRAS e pelos CREAS, mas todo e qualquer serviço de atendimento à assistência social, seja na defensoria pública, seja na polícia, seja nas ONGs ou nos líderes religiosos. Isso eles também têm que notificar e encaminhar para a gente, porque a ideia é abrir as portas do SUS para receber essas vítimas o mais precoce possível e o menos machucado possível, porque o retorno é muito mais fácil, ele é mais econômico. Quanto menos ferida a pessoa tiver psicologicamente, fisicamente falando, é mais fácil da gente conseguir dar esse retorno, tá? E as nossas portas de urgência e emergência estão abertas 24 horas para atender aqueles casos mais graves, que também é uma forma de entrar. Até bem pouco tempo a gente tinha aí a grande maioria das nossas notificações já marcado pela urgência e emergência, quando as pessoas já estão muito feridas. E agora a gente começa a perceber, né, na epidemiologia, você não vê uma mudança acontecer agora, você leva um tempo para você analisar, mas a gente começa a perceber que nós estamos tendo mais casos ainda suspeitos, embora os casos graves continuem acontecendo, mas os casos suspeitos eles estão chegando com mais facilidade depois dessa legislação de 2020. Isso é muito importante, né? Pensando no ciclo da violência, né? Que ela nem sempre começa da forma mais grave, ela já vem de formas mais sutis, então essa sensibilização desde o começo faz toda a diferença. É necessário que a gente perceba, na primeira mudança, na primeira alteração de comportamento, né? Uma pessoa que você convive e ela altera de alguma forma, seja por tristeza, seja por abandonar a rede social, por exemplo, às vezes são sintomas bem sutis, mas a pessoa desapareceu do meio, né? É necessário a gente fazer uma aproximação, ter uma rede de apoio aí da família, da comunidade, do trabalho, né? E localizar essa pessoa para ver se ela está em sofrimento por causa de alguma situação de violência e ofertar o SUS como um lugar de se cuidar sobre isso. Normalmente, senso comum, a gente acha que todas as violências é problema da polícia, tem que ir lá denunciar, tem que ir à frente para condenar o responsável.
E é importante, né? Só que nós no SUS a gente prioriza o atendimento à vítima, seja ele qual for, na necessidade da vítima, a gente vai colocar isso à disposição da melhor maneira possível, seja no território, seja na regional ou em algum serviço do Estado. Maravilha. E aí a gente queria fazer uma pergunta para você sobre o NoteViva, né? Que é aquele aplicativo que foi criado em 2022, que tem o objetivo de capacitar os profissionais de saúde, educação e assistência social para reconhecer esses casos de violência, orientar sobre o preenchimento da ficha de notificação, apoiar os encaminhamentos que têm que ser feitos nos casos que são suspeitos ou confirmados, dos diferentes grupos para a rede de atenção à saúde. Então, na sua opinião, como você vê a importância dessa ferramenta para os profissionais de saúde no que diz respeito à notificação desses casos de violência, né? Tanto isso. Ele foi um avanço muito grande. Olha só, existe um instrutivo de como preencher a ficha e ele vem trazendo para a gente as informações necessárias para a gente localizar os sinais e sintomas e quais são os movimentos que devem ser feitos. Esse instrutivo é um livrinho, né, que nem sempre ele chega ao profissional lá na ponta, ele está disponibilizado, mas as condições de trabalho, né, a dificuldade de acesso à informação, às vezes, pelo decurso de prazo das nossas prestações de serviço, acaba que nem sempre a gente consegue levar até lá. Por mais capacitações que a gente faça, mas sempre fica um dificultador. E com o uso da tecnologia, sobretudo essa população mais jovem, né, que está tudo pronto aí na internet, o NoteViva ele vem agregar valor quando ele pega esse instrutivo de preenchimento da ficha de violência e coloca ele num aplicativo que possa ajudar naquele momento, seja no plantão noturno, plantão diurno, ou você está no seu consultório particular, tem uma dificuldade de entender, você consegue acessar o NoteViva, ele está lá no Play Store, você baixa ele gratuitamente. É um projeto que foi financiado pelo Ministério da Saúde para a Universidade Federal de Minas Gerais e ele traz aí respostas rápidas, não resolve 100% das questões, que a violência nunca é igual, né? Cada hora você acha uma situação diferente. Por mais que elas tenham o mesmo título, ela se desenvolve diferente, né? De acordo com a pessoa e o local que está sendo atendido ou atingido. E aí o NoteViva vem te trazer, elucidar aquelas questões mais urgentes que pode estar impedindo de você preencher a ficha. É muito importante o preenchimento da ficha de notificação, porque além daquele atendimento que a pessoa está tendo agora naquele serviço, a ficha garante um prolongamento dessa atenção em outras áreas específicas. Quando a ficha chega na vigilância, a pessoa já foi atendida, já foi encaminhada, mas nós da vigilância conseguimos perceber se é necessário ainda encaminhar, por exemplo, ao Conselho Tutelar ou à Vara da Infância e Juventude. Às vezes é necessário a gente comunicar à Secretaria de Segurança Pública, mas daqui, da Central da Vigilância, e não necessariamente do profissional que está lá na ponta. E a gente faz isso com muito cuidado, com muito zelo, para aumentar a oferta de cuidado e proteção para a vítima e não aumentar o risco de vida que ela pode estar correndo naquele momento. A gente sabe que existe os painéis de monitoramento dos casos de violência no site do Ministério da Saúde. E aí a gente queria saber se é algo que você usa no dia a dia como recurso e qual a importância que você vê de ter essas ferramentas para o monitoramento, para a vigilância, visando a questão da promoção e a prevenção das violências. Então, os painéis, na verdade, eles são muito mais usados para comunicação com a população externa, né, para fazer a população entender aquela leitura, do que para nós da vigilância. A gente trabalha com dado mesmo interno que vem pelas fichas. A tradução daqueles painéis são do que a gente viu nas fichas. Nós utilizamos sim, muitas vezes a gente indica, quando a imprensa pede uma informação mais rápida, ali é o lugar de buscar, né? Aqui no Estado do Espírito Santo foi lançado recentemente o Wiki, também disponibilizando todos os painéis do ESUS, está lá, vocês podem inclusive fazer filtros, né? Fazer perguntas para os painéis, eles vão alterando as respostas, tal qual é para a gente. Mas nós, enquanto vigilância, a gente trabalha com banco mesmo de verdade. A gente baixa lá o banco de dados e fazemos perguntas para ele diretamente dentro do banco. É uma forma da gente conversar, da gente dar retorno, porque muitas vezes a pessoa que notifica fala:
que vira essa informação que eu estou fazendo? E às vezes perde a credibilidade de notificar. Porque a gente sabe que é trabalhoso, o dia a dia está cheio de gente na porta para ser atendida e um preenchimento de papel às vezes ocupa, né, o tempo. E aqui no Espírito Santo nem é por papel, é pelo sistema ESUS, em que ele automatiza várias perguntas, então esse tempo ele já é mais encurtado, não é mesmo? Mas o painel é uma forma da pessoa ver, olha, o que eu notifiquei está aparecendo ali no banco de dados, formando esse conjunto de informações que vem para a população. Muito bom. Recentemente você fez parte de uma oficina do Ministério da Saúde para atualização da ficha de notificação de violência. Quando foi a última vez que essa ficha foi alterada e qual que é a importância dessa atualização agora em 2024? Isso. A última alteração, em 2003 saiu a Lei 10.778 e colocou a obrigatoriedade de notificar a violência contra a mulher. Não tinha instrumento ainda, né? Com o passar do tempo, o Ministério desenvolveu essa ficha, junto com a Abrasco, com o pessoal do CLABS, né, que é o Centro Latino-Americano de Estudo e Pesquisa em Violência da Fiocruz, no Rio de Janeiro, que é o nosso laboratório de excelência, né, referência no mundo todo. E essa ficha foi sendo testada, primeiro em serviços monitorados, que a gente chama de referência, e a partir daqueles primeiros resultados ela foi sendo adaptada. A última alteração foi em 2015, é a versão que nós temos. Mas há muito tempo a gente já estava apontando ao Ministério a necessidade de alterar, sobretudo quando a gente começa a perceber o aumento da notificação de lesão autoprovocada e lá naquela ficha, apesar da ficha também ser para lesão autoprovocada, ela não tinha um campo específico bem detalhado, isso ficava diluído dentro das informações. Nós já vimos discutindo isso, também algumas alterações, por exemplo, com a escolaridade já não é mais descrita como está descrita na ficha. A própria nomenclatura usada pela população LGBT já modificou, então necessário já alterações. E aí o Ministério, nós ficamos no Ministério da Saúde no governo passado muito abandonado, nós não tivemos nenhum apoio do governo, os estados ficaram muito sozinhos, mas graças a Deus já passou. E com a volta agora da democracia, a gente percebe de novo o Ministério da Saúde chamando os estados, o que vocês estão pensando, vamos dialogar juntos, construir juntos, né? E foi um momento muito bacana, primeiro de perceber que nós não estamos sozinhos, né? Que nós ficamos muito sozinhos, a violência é muito pesada para a gente ficar sozinho, e os municípios demandam muito para a gente, o estado ficar sozinho, sem o apoio do Ministério, isso compromete muito até a saúde mental da gente. Mas aqui no estado eu nem posso reclamar, porque eu me pautava muito com a Universidade Federal, o Lavisa me ajudou muito, e a Capital Vitória, que também é uma parceirona aí de muitos anos já na estrada, em que a gente discutia todas as questões juntas e não foi tão difícil assim. Fora que alguns profissionais do Ministério da Saúde, mesmo fora do governo, continuaram apoiando a gente. Nós mantemos grupos nacionais em que a gente discute numa relação de rede, de apoio em todo o território nacional, e isso facilitou um pouco da nossa da passada desse tempo das trevas. Mas foi muito bom. Primeiro que a gente revitalizou, todo mundo viu o seu comprometimento no enfrentamento da violência e acreditando que a saúde pode sim diminuir a questão da violência. Muitos dos colegas que estavam lá dando testemunho de que de algumas possíveis melhorias que foram feitas através da saúde. E a gente sabe que se nós tivéssemos apoio, tivesse mais comprometimento aí, os resultados seriam muito melhores. A gente poderia trabalhar um pouco mais na prevenção, na promoção da saúde, né? E diminuir, quem sabe, daqui a médio e longo prazo, os enfrentamentos que os policiais têm dia a dia, né? Eu sempre falo assim, que nós somos como um time de futebol. E a polícia, na minha interpretação, é o nosso goleiro. Quando o goleiro está trabalhando muito, o time está desorganizado, né? Então o goleiro é para ficar lá, mas não é para ser utilizado. Então precisa que a gente trabalhe em rede mesmo, com os parceiros da assistência social, dos direitos humanos, da educação, Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública, as religiões, todo mundo trabalhando na prevenção e na promoção da saúde,
Com isso, a gente pretende, a médio e longo prazo, diminuir os impactos na violência da população e automaticamente diminuir também a criminalidade em relação à violência, sobretudo a doméstica, né? Sim. É isso. E no seu ponto de vista, quais são as perspectivas futuras em relação a esse agravo? Que ações ainda são necessárias do ponto de vista da vigilância de violência? Nossa, mãe, tem muito desafio, sabe? Primeiro é o perfil do profissional. Você não consegue um profissional para trabalhar na violência fazendo um processo seletivo de RH padrão, né? Olhando o currículo. A pessoa tem que ter um perfil, sabe, assim, quase que de militar, de militância, né? Falei errado, de militância. Você precisa acreditar no agravo, você precisa acreditar no que você está fazendo, porque as barreiras são muito grandes, é muito fácil da gente desistir. Viu? Nesse tempo todo que eu estou, de 2004 a 2024, né? 20 anos, desconsiderando aí um tempo aí que eu fiquei, quando eu passei no concurso público da Fiocruz, eu fiquei 6 anos fora, então eu tenho 16 anos, 14 anos atuando mesmo. A troca de profissional junto comigo e nas pontas, nas unidades, porque não é fácil, você é um sujeito suposto saber, as pessoas olham para você, você é a referência, você precisa dar uma solução. E às vezes a solução não é comigo, mas é também comigo, porque eu preciso buscar apoio onde tem. E assim, falta muito reconhecimento da gestão. Se vocês virem uma nota que o próprio Cláudio fez, né, que a ENSP fez, falando sobre os 20 anos da política nacional, eles falam da falta de investimento. Antigamente, para a gente montar um núcleo de prevenção da violência, o Ministério da Saúde mandava 40 mil reais para os municípios fazer isso, né? Hoje não tem mais esse dinheiro. E o dinheirinho é pouco, mas a gente fazia muita coisa, pagava passagem para os palestrantes vir, pagava diária, outras vezes comprava equipamento, né? E fazia assinatura de jornal, porque até então, naquela época, não tinha ficha de notificação, você fazia um dossiê a partir dos jornais. Era bastante dinheiro para a gente fazer tudo que a gente fazia. Isso foi um comentário que nós tivemos em Brasília nesse encontro. E hoje não tem mais isso, né? E os próprios gestores, né? Os gestores da saúde, eles, assim como todo o governo, todos, não estou falando do Espírito Santo, em todos os lugares que você vai, todo mundo acha que violência é um problema da segurança pública. Então, sempre que tem um problema, faz reunião com a segurança pública e não faz com a gente. Às vezes não leva a saúde para discutir. Mesmo que tenha uma legislação dizendo, a 13.427 de 2017, ela vem dizendo que um dos princípios organizativos do SUS, foi acrescentado agora, é organizar o atendimento à vítima de violência doméstica, né? E isso quer dizer, não é atendimento só na saúde, é atendimento da rede, até aquela pessoa sair da situação de violência. Tem estudos falando que uma mulher que interna por violência, em 30 dias ela vai a óbito, depois que ela sai de alta. Mas, em compensação, tem estudo dizendo que se a rede de apoio dos serviços públicos que tem, mais família, né, e a comunidade, em 1 ano ela consegue ter vida que segue. Então, para destruir, 30 dias, mas para construir a gente precisa de 1 ano, 1 ano e meio, com todo mundo alinhado, né, não tutelando, mas apoiando, dando autonomia do sujeito, né, condições. Por exemplo, não adianta você fazer curso de formação aí de empreendedorismo e não dar o dinheiro da primeira compra, né, de comprar os equipamentos, de comprar aí material para trabalhar, alugar uma salinha para ela começar a trabalhar. Então, porque ela sem a formação, mas ela não tem capital para começar, né? Então, é mais do que você só dar o empreendedorismo. E não é a saúde isso, são outras pessoas, mas a saúde precisa acompanhar. E outra coisa assim também, eu fico pensando, na própria clínica. A gente sabe, por exemplo, que uma pessoa que está com anemia, ela não tem força para nada, ela não tem como desenvolver resiliência. E aí, quando você chega com uma vítima de violência, às vezes a gente fica olhando as questões da violência e não olha que ela está faltando um dente na frente, por exemplo. Isso diminui a autoestima dela, né? Ela está precisando fazer uma cirurgia plástica de uma marca, de uma queimadura, alguma coisa que impede ela de procurar um emprego, e a gente não olha o sujeito holisticamente, a gente fica pautado na violência. Se é violência sexual, eu vou olhar só a violência sexual e mando para casa. E a gente não olha
a vítima como um todo. Precisamos da gente rever também os nossos conceitos. A individualidade do sujeito vai fazer diferença dentro da política que a gente estiver oferecendo. Não tem uma política generalista para todo mundo. Cada um de nós tem o seu individual com a sua necessidade. Esse é o dificultador da saúde. Não tem um protocolo que a gente fala, vai dar para todo mundo. Não dá para criança diferente, para mulher diferente, para LGBT diferente, para o negro, para o índio. E a gente não tem isso, estrutura ainda profissional e até física para trabalhar todas essas questões de forma individualizada, ainda mais hierarquizada, né? Regionalmente. Isso é um dificultador. Então, obrigada pela oportunidade de falar tanto. A gente agradece, é um tema muito complexo. Se pudesse, a gente passava o dia inteiro aqui discutindo e ainda ter mais coisas para poder falar. Mas a gente agradece muito mesmo pela parceria, por você ter aceitado esse convite. Né? A gente quer que todo mundo que ouça esse podcast possa entender um pouquinho do mundo que é a vigilância de violência e abrir seu olhar mesmo, ampliar o olhar para esse agravo que é muito importante. Né? E saber que o SUS é uma porta aberta para o cuidado, seja ele qual for, e da violência também. Então, por favor, se você conhece alguma vítima de violência, traga ela para nós no SUS. Não precisa chegar avisando na porta, né? Mas com discrição, quando você conseguir um espaço, você diga, porque aí abre o olhar do profissional para ofertar outros tipos de cuidado, para além do que ela está trazendo como queixa. Obrigada. Obrigada. Nesse bloco, nós vamos abordar a parte de violência contra a mulher, no qual a participante Joana Almeida fará o diálogo com a gente. Então, a Joana é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, UENF, em 2013. É especialista em hematologia e hemoterapia pelo Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcante, Hemorrio, 2022. Sanitarista pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde, ICEP, em 2024. Atualmente atua como apoiadora técnica da Vigilância das Violências, VIVA, e da Vigilância das Intoxicações Exógenas na Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim. É com grande prazer que a gente recebe Joana aqui, né, porque a violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública que impacta o bem-estar físico e psicológico das mulheres, além de causar traumas físicos também imediatos, né? Gera consequências mentais crônicas. Então, esse tipo de abordagem desse tema, né, sob a ótica da saúde coletiva, revela a necessidade, principalmente de políticas públicas de prevenção, apoio e acolhimento dessas vítimas aqui, né, tanto no estado quanto na Regional Sul. Então, passo a palavra para a Adriane para iniciar a mediação com Joana. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Me chamo Adriane, sou do campo de prática aqui de Cachoeiro mesmo. Bom, e como a primeira questão, queremos saber um pouco de como está organizada e estruturada a vigilância na Regional Sul, né? Como a equipe funciona e como é o dia a dia no setor. Boa tarde, gente. Então, a vigilância da violência, né, aqui na Regional Sul, nós temos assim, uma referência técnica, que é a Thaís Rangel Damasceno, e atualmente eu estou atuando junto com ela, né, como apoio técnico, mas a nossa equipe é bem pequena, somos só nós duas, né? E aí, assim, além de nós duas, né, vamos contar aí com as referências de cada um dos 26 municípios, né, mas dentro da Regional Sul somos só nós duas mesmo. Tá. E em relação às notificações de violência contra a mulher, tem um perfil de violência que mais prevalece? E como são essas vítimas, essas mulheres, o perfil delas? Então, quando a gente fala de violência, né, com a mulher sendo a principal vítima, primeiro eu queria falar assim, um pouquinho da violência autoprovocada, porque a maioria das vítimas da violência autoprovocada, elas são mulheres também, acho importante a gente falar sobre isso. Né? E a maioria das vítimas tem entre 20 e 29 anos e entre 10 a 19 anos, né? Naquela questão da adolescentes e jovens. E aí, quando a gente fala da violência interpessoal,
A violência que mais prevalece é a violência física, seguida da violência psicológica e depois a violência sexual. A faixa etária prevalente aqui, ela já é mais espaçada, né? Assim, não tem uma que se sobressai, né, tanto. Geralmente está associada também à faixa etária de 10 a 19 anos e depois a população economicamente ativa, né, que vai até os 59 anos. Falando em violência interpessoal, geralmente o principal autor desse tipo de violência são parceiros, cônjuges, ex-namorados, né? Esse é um perfil importante, assim, dentro da violência interpessoal, né? Que seria a violência contra a mulher. Legal, muito interessante o que você falou. Vou me apresentar, eu sou Larissa, sou residente também em saúde coletiva daqui de Cachoeiro. E agora nós gostaríamos de saber assim, quais ferramentas de vigilância estão disponíveis, né, para que os profissionais de saúde possam orientar as pessoas que sofrem ou sofreram com a violência. E também gostaria de saber o que é feito após essa notificação. Bom, com relação às ferramentas de vigilância, assim, acho que a gente primeiro tem que falar da notificação, porque a notificação é a principal ferramenta que a gente tem para conseguir fazer a vigilância, né, das violências, e principalmente violência contra a mulher. E aí, depois da notificação, tem toda a análise de dados, né, que ela pode ser feita em cima do que foi notificado. Aqui no Espírito Santo, nós temos de acesso o painel do ESUS, né, que facilita, né, essa análise dos dados. Outra ferramenta de vigilância que eu acho que é muito importante, que pode embasar muito essa orientação, né, que esses profissionais de saúde podem ter, né, com essas mulheres que sofrem violência, seria a análise de situação de saúde. Você analisar como um todo a saúde daquele território, ver quem são as principais vítimas, para você saber também como orientar, para quem você vai orientar, né? Não adianta fazer orientações para vítimas que não têm aquele perfil naquele território. E, além disso, nós temos assim, os guias, né, de vigilância e os instrutivos do Ministério da Saúde, que eles conseguem embasar essas orientações, né, e esses encaminhamentos. E também tem um aplicativo que é chamado NotiViva, que ele instrui os profissionais de saúde a como notificar e também a como lidar e a encaminhar esses casos de violência, né, porque eu acho que muitos dos profissionais, né, não se sentem, né, preparados para isso, então nós contamos com essa gama de materiais para que possam ajudá-los, né, na rotina. E com relação ao que é feito com essas notificações, assim, falando no sentido mais amplo, a notificação ela é realizada lá na ponta, né, no serviço de saúde, e ela chega para a vigilância, que tem acesso, né, a essa notificação, ela consegue identificar se essa vítima ela foi encaminhada para o serviço de referência, né, se ela foi orientada da maneira que ela deve ser orientada. E, além disso, a notificação ela vai servir né, como base para a análise de dados da nossa vigilância, para a gente entender quais são as principais vítimas, quais são as principais pessoas que precisam mais de ajuda, e para embasar também a elaboração de políticas públicas, né, no combate à violência, principalmente a violência contra a mulher. Interessante, Joana. Nesse mês, né, de setembro, o SUS completou 34 anos de existência, né, a partir da criação da Lei 8080, em 19 de setembro de 1990. De lá para cá, a lei ela passou por uma série de atualizações, né, inclusive no artigo 7º, que diz respeito aos princípios e às diretrizes, né. Foi incluído, né, nesse artigo o inciso 14, né, da Lei 13.427, que trata sobre a organização do atendimento público específico e especializado para as mulheres, né, e vítimas de violência doméstica em geral, para que garanta atendimento, acompanhamento psicológico, cirurgia plástica reparadora
etc., né? A lei fala sobre esse atendimento integral da vítima de violência sexual. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer é com relação à sua opinião, né? Na sua opinião, qual é a importância dessa atualização no contexto da violência contra a mulher? Então, eu acho que essa atualização, né, da nossa lei do SUS, ela é muito importante no contexto da violência. Eu acho que o primeiro ponto eu acho que aumenta a proteção para as vítimas, né? E além de garantir que elas tenham o suporte e acompanhamento necessário. Porque eu acho que quando a gente fala de violência doméstica, eu acho que vai muito além do denunciar, né? A gente fala da importância de denunciar, e é claro que é importante, né, que essa denúncia seja realizada, mas essa mulher, ela tem sofrimento, né? Então, assim, não é denunciar e acabou o sofrimento dessa mulher, né? Acabou em partes. Mas, assim, o quanto essa mulher ela foi agredida, né, psicologicamente falando, né, por tanto tempo, o quanto essa mulher precisa de um acolhimento, de ser ouvida, né? Então, eu acho que essa garantia, né, desse atendimento especializado, atendimento psicológico e também dessas cirurgias reparadoras, porque a gente sabe que muitas mulheres precisam, né? Que são agressões, às vezes, muito graves e que deixam marcas, né? E que isso atinge diretamente a autoestima dessa mulher, né? Para a vida. Então, eu acho que vai garantir mesmo o suporte necessário e, além de garantir a integralidade do cuidado, né? Quando a gente fala de lei do SUS, a gente fala muito também da integralidade do cuidado. Então, eu acho que essa mudança foi assim, de extrema importância para a nossa legislação em termos de saúde. Boa tarde, meu nome é Beatriz, eu sou também uma residente de saúde coletiva que estou alocada no município de Cachoeiro. E ainda falando sobre essas legislações, um outro aparato legal recente foi a Lei número 14.737 de 2023, que alterou a Lei do Acompanhante de 2005, tentando ampliar o direito a um acompanhante em todos os tipos de atendimento à mulher, não apenas em relação ao parto. O que você acha dessa mudança? Qual que é a importância dessas legislações, considerando o contexto da violência contra a mulher nos serviços de saúde? Bom, eu acho também que, assim como a mudança anterior, né, essa alteração também muito importante. Eu acho que até é uma vitória, né, para as mulheres, né, que precisam de algum atendimento em saúde. E aí, assim, não é só atendimento ginecológico, né? A gente sabe que tem muitos procedimentos que são também invasivos e que são desconfortáveis. Então, eu acho que, em primeiro ponto, essa lei garante um apoio psicológico e emocional para essa mulher que está passando por esse atendimento, que precisa de estar ali, né? Ela não está ali muitas vezes porque quer, porque de fato precisa. É uma forma de garantir os direitos, né, dessa mulher também, que às vezes está emocionalmente abalada com determinada situação de saúde. Então, existe uma outra pessoa que está junto com essa mulher, né, que pode garantir os direitos dela. Mas eu acho que, principalmente, a gente fala muito aqui sobre o combate ao machismo e a violência, né? Principalmente porque boa parte desses profissionais que atendem as mulheres são homens e a gente tem ouvido cada vez mais falar sobre situações que essas mulheres passaram dentro de consultórios e de clínicas, que eu acredito que se elas estivessem com um acompanhante, com certeza elas não passariam por esse tipo de situação, né? Situações invasivas, situações de violência profundas, muitas vezes repetidas, né? Então, acho que o acompanhante ali, ele garante essa segurança da mulher num procedimento que ela precisa, né, de estar passando. Eu acho que é uma maneira dela se sentir mais segura, mais confortável, né? E além de ter uma testemunha, né, do que aconteceu ali dentro. Certo. E para a gente concluir a nossa conversa, no seu ponto de vista, quais são as perspectivas futuras com relação a esse agravo? Que ações que são necessárias do ponto de vista da vigilância? Eu acho que, com relação ao agravo
da violência, né, de modo geral, a gente ainda engatinha, né? Eu acho que é muito recente toda essa movimentação para a vigilância das violências. Eu acho que a perspectiva é que a gente vá melhorando cada ano mais, né? Cada ano um pouco mais, um pouquinho, é um trabalho de formiguinha, né? Para que a gente consiga disseminar a importância da vigilância da violência, que muitos profissionais e muitas pessoas ainda não reconhecem, dão o devido crédito, nem a importância, né? Então, a minha perspectiva, né, eu sou muito otimista, né, com relação a isso. Eu acredito que nós vamos melhorar cada vez mais. Eu acho que essas mudanças que estão acontecendo em leis e tudo mais vão cada vez mais nos ajudar para que a gente consiga, né, ter um perfil, né, concreto de quem são essas pessoas, quem são essas vítimas. E eu acho que a vigilância ela precisa se manter firme, né? Trabalhar com vigilância de violência é bem difícil, porque a gente precisa de lidar com situações muito sensíveis e além de lidar com muitas pessoas que não acreditam, né? Mas eu acho que se a gente conseguir plantar, né, um pouquinho da sementinha, né, no coração de pelo menos um profissional de saúde, acho que a gente já está indo adiante, né? Então, eu acho que seria isso. Muito obrigada, Joana. Muito obrigada, pessoal. Agradecemos aqui demais pela participação de vocês. Com isso, nós finalizamos, né, esse nosso primeiro episódio, nosso episódio especial do podcast. Obrigada, Joana, pela participação, por se mostrar sempre disponível para estar ajudando a gente. Obrigada, Joana. Se vocês precisarem, gente. Se vocês precisarem, estamos aí juntas.